E pessoal, vamos lá? Tá na hora do vídeo. E como de praxe, né, peço a ajuda de vocês. Quem puder se inscrever no canal, dê essa mão para nós, né? E que se quiser receber sempre as notificações do canal em primeira mão, ative o sininho. Simples assim, sem esforço nenhum. Chegou a época do imposto sobre veículos no Japão, né? Agora é a época da facada anual, né? Vamos lá. Uma vez ao ano, todos os proprietários de veículos registrados em seu nome são obrigados a pagar o imposto sobre automóveis. Realmente é obrigado mesmo, tá? No Japão existem dois tipos: o Jidoshaisei, tá? Veículos de placa branca, o que é recolhido pela província, né? E o Keijidoshaisei, né? São carros de placa amarela. Então aqui no Japão, basicamente assim, os carros são divididos em placa branca e placa amarela, tá? O comprovante do pagamento do imposto, de ambos os tipos, é necessário para a renovação do Shaken, vistoria ou licença obrigatória. Basicamente a licença obrigatória. O Shaken é o seguinte, tá? É uma licença de vistoria que certifica que o carro está em ordem para andar. Tanto que quando você vai levar ele para tirar o Shaken, ele passa por uma série de testes, eles verificam as coisas no carro lá. Então, existe um selo que ele vai grudado no carro, certificando que aquele carro foi vistoriado. O documento, no caso assim, do Shaken, né? O documento não poderá ser emitido ao proprietário que estiverem em débito com o tributo, no caso, o imposto sobre o veículo, tá? Anual. O Jidoshaisei, né, é cobrado pelos proprietários de veículos registrados em 1º de abril do ano corrente. A cobrança é enviada pelo correio em meados de maio e deve ser pago até o dia 31 de maio. Aí no mesmo caso é o dos placas amarelas, né? Aí é cobrado dos proprietários de automóveis com motor inferior a 660 cilindradas e motos e motocicletas. O pagamento deve ser efetuado entre maio e junho, conforme a municipalidade. Eita, que engasgou agora, hein? Mas é igual do carro. É igual do placa amarela, igual do placa branca. É a mesma época, né? Caso o veículo tenha sido vendido ou está em desuso, é necessário realizar o quanto antes o processo de baixa, cancelamento ou alteração do registro. Se não for alterado, o imposto continuará sendo cobrado à pessoa em que o veículo estiver registrado. No caso em que o processo de baixa do veículo é feito após o 1º de abril, o valor será devolvido proporcionalmente aos meses. Esse valor não será devolvido se o proprietário desmanchou o veículo, mas não efetuou a baixa ou em casos de transferência de proprietários. Valor do imposto sobre automóveis de placa branca, tá? Até 1.000 cilindradas, 29.500 ienes, né? Até 1.500 cilindradas, 34.500, até 2.000 cilindradas, 39.500, até 2.500 cilindradas, 45.000, né? Até 3.000 cilindradas, 51.000 e assim vai, e até chegar à bagatela de 111.000 ienes. No caso, valor do imposto sobre o plaquinha amarela, tá? Os Keijidosha. Motocicleta, no caso assim, como entra no mesmo qualificação, tá? Então entra a motocicleta e o plaquinha amarela na mesma classificação. Motocicletas de até 90 cilindradas, 2.000 ienes. Até 125 cilindradas, 2.400. Você viu que os valores do placa amarela, do placa branca, são totalmente diferentes e é uma diferença brutal. Por isso que eu sempre gosto de ter um plaquinha amarela. Tanto pelo valor do imposto, manutenção,
Combustível geralmente são todos mais baratos, mas gostos são gostos, né? Veículos registrados até 31 de março de 2015, os primeiro registro, 7.200 ienes e 4.000 ienes para veículos de carga. Veículos registrados a partir de 1º de abril de 2015, 10.800 ienes. Aí no caso são 5.000 para veículos de carga. Veículos com mais de 13 anos, desde o primeiro registro, 12.900. No caso, 6.000 para veículos de carga. Então aqui no Japão também tem o seguinte, tá? Quanto mais velho o carro, maior o imposto. Então, repetindo, né? Veículos registrados até 31 de março de 2015, no caso, o primeiro registro, é de 7.200, né? Veículos registrados até a partir de 1º de abril de 2015, 10.800, que é geralmente a média. E veículos com mais de 13 anos, 12.900. Você viu? Porque aqui no Japão tem um sistema decrescente de anos. Então ele sai da fábrica com o ano X e vai decaindo, tá? Então abaixo do ano a partir do ano 13 para baixo o imposto vai ficando cada vez mais caro. Por quê? O carro já é mais velho, a chance de dar problema é muito maior, e dando problema na rua atrapalha o trânsito, atrapalha um monte de coisa. Então o que eles não querem é isso, eles querem tirar os carros velhos da frota. Então, se não quiser pagar um imposto muito alto, venda ou troque seu carro a partir do ano 13. Envio e prazo de pagamento. O boleto de pagamento é enviado para o endereço registrado no documento do automóvel no início de maio. O prazo do vencimento... Eita, gaguejou agora, hein? O prazo de vencimento é 31 de maio e pode ser pago em lojas de conveniências, os famosos combines, né? Bancos e correios. No caso do placa amarela, o pagamento também pode ser feito diretamente nos escritórios do imposto da província, dependendo da província, via débito bancário ou cartão de crédito. O atraso no pagamento acarretará cobrança de juros. Você vê que o Japão, tipo assim, é um país famoso por não cobrar muitos juros, mas nessa parte o governo é implacável. Se o imposto não for pago, não será possível fazer a vistoria obrigatória, no caso o shaken, né? Dirigir um veículo com shaken vencido é infração de trânsito grave. O escritório de imposto provincial poderá realizar o parcelamento do imposto para quem possui vários automóveis ou que está passando por dificuldades financeiras para quitar o valor de uma... Engasgou, vamos lá de novo. O escritório de imposto provincial poderá realizar o parcelamento do imposto para quem possui vários automóveis ou quem está passando por dificuldades financeiras. Porque geralmente aqui no Japão esse imposto, tá? Para não engasgar de novo aqui por causa do texto, né? Ele tem que ser pago à vista, tá? Basicamente é um imposto que você não parcela, você tem que pagar à vista. Tanto que eles mandam o boleto já à vista, eles não mandam ele parcelado. Aí se você precisar da parcela, aí você tem que ir lá no escritório, conversar com os caras, aí eles vão emitir os boletos parcelados. Mas basicamente eles mandam à vista. Eu não sei as outras pessoas, tá? Mas eu geralmente sempre recebi os boletos à vista. Em caso de inadimplência, o proprietário poderá ter a conta bloqueada e os bens confiscados, incluindo o salário e o próprio carro. Eles bloqueiam a conta porque se tiver dinheiro eles vão lá tirar a quantia necessária. Porque tem gente que é sacana, tem gente que tem o dinheiro lá e não paga,
né? Apesar que tem casos e casos, a pessoa pode estar segurando também o dinheiro para pagar, como é que se fala assim, para passar o mês, alguma coisa assim, mas de qualquer maneira, né? São casos e casos. Então, porque tem relatos na televisão, passa no programa, assim, nos programas, né? Tô falando assim porque minha esposa fala que eu falo programa. Então, nos programas de televisão, mostram às vezes a prefeitura indo lá confiscando os bens das pessoas, né, para poder reunir, né, a quantia que é necessária para poder pagar aquele imposto que está devendo. Acontece que no Japão tem um confisco? Tem. E a galera fica com medo porque mostra na televisão, né? Como mostra, sabe o que acontece e os caras são implacáveis, meu. Tenta imaginar assim, vem uma tropa de 15 a 20 pessoas na sua casa, todos invadem sua casa assim, ao mesmo tempo, assim, pra ver o que você tem, sair fazendo inventário, falar isso vale tanto, isso vale tanto, isso vale tanto, isso vale tanto, e sai catando. Uau! Né, meu? É complicado, né, bicho? Da noite pro dia acontece isso, e não precisa de ação, entre aspas, assim. Ou ação judicial, né? Porque eles próprios já são ali a coisa, então já chegam ali, já vão invadindo, meu. É complicado. Uma vez eu assisti aquilo ali, deu até vertigem, porque era um casal de idoso. Um casal de idoso. Eles estavam devendo as parcelas dos impostos, não tinha como pagar, né? Você vê que a casinha dos caras era paupérrima mesmo, mas os caras foram lá, meu. Ó, só a televisão vale tanto, sua geladeira vale tanto. Eu falei, meu Deus do céu, é sério que eles vão carregar os caras? E carregou. Pior que carregou. Vai fazer o quê, né? Leis são leis, né? E os caras nesse ponto são meio implacáveis. Por isso que eu falo que no Japão escreveu não leu, o pau comeu, né? Apesar que os idosos também poderiam ter ido lá tentado, né, renegociar a dívida, né? Pelo que que constou na época da reportagem, eles não foram para renegociar a dívida, né? Então o Estado não sabia o que estava acontecendo com eles. Então, pressupostamente, como não sabia o que estava acontecendo, estava tudo bem, só estava sonegando. E foram lá, né? Por isso que eu falo para todo mundo, dependendo do problema financeiro, meu, vão e tentem renegociar a dívida. É mais fácil para vocês do que correr um risco maior de ter as contas bloqueadas, porque aqui acontece, infelizmente. Mas é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo, até mais.